Olá, amigo das redes sociais, tudo bem? Um forte abraço, um beijo no seu coração. Muito obrigado a você que me acompanha nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook e aqui no YouTube com Carlos Gonçalves. Não posso fazer nada. Vá lá, se inscreva, aperte o sininho, deixe seu like, que é muito importante. Só tenho que agradecer ao Papai do Céu e a você que nos acompanha nas redes sociais. Vamos falar primeiramente do Clube do Remo. O Clube do Remo empatou fora de casa, um jogo bastante difícil. O Atlético Goianiense é um time bem organizado, bem arrumado, mas com um ataque que precisa ali melhorar. É um ataque que deixa a torcida do Atlético Goianiense bastante chateada. O time do Atlético até no setor defensivo, meio de campo, lateral esquerdo muito bom, né? Um meio de campo criativo, mas quando a bola chega no ataque tem uma deficiência muito grande, apesar do centroavante lá, do atacante ter feito o gol lá, né, numa infelicidade do Caio Vinícius, mas para mim é um jogador ali que destoa dos demais jogadores do Atlético. Então o Remo começou bem, né, no início do jogo, aproveitando ali uns descuidos da equipe do Atlético, porque era normal dentro de casa o Atlético sair, e logo no início do jogo uma linda jogada ali, novamente o Pedro Rocha por duas vezes não marcou, mas a partir daí dos 9, 10 minutos o Clube do Remo baixou a linha, né? É um padrão de jogo do técnico. Eu particularmente me preocupo um pouco com esse esquema do treinador do Remo de esperar dar campo para o adversário, eu marcar muito, né? Ficar só marcando ali praticamente 60% do jogo ali, ficar marcando é perigoso, porque a Série B é uma competição bastante longa. Nós ainda estamos na 8ª rodada, ainda falta 30 rodadas, então ficar ali nesse esquema um pouco defensivo ali tá dando certo, é bom, mas o que eu tô querendo dizer é para a sequência da competição, né? É porque marcar desgasta mais do que ficar tocando a bola. Isso com certeza, sem dúvida, quando você tem uma linha baixa e ficar muito marcando, isso aí desgasta bastante. Então a minha preocupação é a sequência da competição. Mas temos que ressaltar que o esquema tático do treinador do Remo está dando certo, né? Está conseguindo os empates fora de casa e dentro de casa 100% de aproveitamento, né? Com vitórias e, melhor ainda, não levou gol. O nome do programa é Carlos Gonçalves, não posso fazer nada. Veja o lance com calma. Tá aí o lance. Reparem que o jogador número 6 do Remo, quando ele vai disputar a bola com o jogador do Atlético, o braço dele some da imagem. Podem reparar, o braço dele some da imagem. É nesse momento que ele tenta segurar o jogador do Atlético. Não é o suficiente para o jogador do Atlético cair. Sabemos que não é o suficiente. Mas existe na regra o antijogo. Em nenhum momento o jogador do Remo está disputando lado a lado espaço com o jogador do Atlético. Repare que o jogador do Atlético já está à frente. Nesse momento, o jogador do Remo levemente tenta segurar, e logo em seguida ele abre o braço. Típico do jogador que quer passar para o árbitro. Eu não fiz nada. É falta, gente. Eu não estou aqui para fazer média com ninguém. Tenho nos meus programas elogiado o time do Remo, mas quando eu vejo que não é o correto, como estão querendo colocar, que o árbitro fez isso, que o árbitro fez aquilo, respeito as opiniões, mas na minha opinião foi falta. Não foi o suficiente para o jogador cair, mas existe o antijogo. Então o jogador do Remo, mesmo que tenha sido de forma bastante leve, mas fez o antijogo, foi tentar segurar o jogador do Atlético. Então, na minha concepção, na minha visão, respeito ao contrário, porque torcedor do Remo aquele mais vai ficar chateado, vai dizer, esse cara é paysandu, por isso que ele tá falando isso. Não, gente, é a visão que eu tenho do antijogo. Então, se houve o antijogo, é falta. Então, para mim, o árbitro acertou. No mais, o Clube do Remo arrancou um empate, né? É importante, poderia ter saído com uma vitória, né? Mas uma infelicidade do melhor jogador em campo
o Vinícius, o Caio Vinícius, para mim foi o melhor jogador em campo. Uma infelicidade, foi cabecear, a bola bateu na cabeça dele, foi na trave e sobrou justamente para o jogador, com todo o respeito, que para mim o atacante do Atlético Goianiense, pelo menos nesse jogo, foi muito abaixo, destoou bastante, né? Então, mas ele aproveitou a oportunidade e fez o gol de empate, né? Muita reclamação depois que acabou o jogo, né? O árbitro teria carregado na súmula aí alguns diretores do Remo que lá se encontravam, mas o importante é que o Remo se manteve no G4, né? Volta para casa agora para enfrentar o Volta Redonda e tem tudo para fazer mais 3 pontos e se manter ali, ou quem sabe assumir a liderança da Série B 2025. Vamos falar agora do Paysandu, o empate novamente com gosto de derrota. Paysandu, se não é um time tecnicamente bom, mas o que não falta é determinação, é vontade. Isso aí, os jogadores têm feito isso. A torcida do Paysandu não pode reclamar de jogadores que estão fazendo corpo mole, não, pelo contrário. Os jogadores estão se doando, o treinador tem feito o que pôde, né? Muitos desfalques, contusões, né? Jogadores com desgaste físico, e isso aí tem atrapalhado, queira ou não, o Paysandu Esporte Clube. Mas dentro de campo, num horário, eu já disse que o horário do paraense aqui para futebol, dia de domingo, é 16 horas, no máximo 17 horas, e no meio da semana ali, entre 20, 30, 21 horas. Esse é o horário do paraense, mas mesmo assim, a Fiel Bicolor foi lá e conseguiu colocar mais de 15 mil torcedores no Mangueirão. 18h30, muita chuva em Belém do Pará, inclusive o técnico do Goiás, Mancini, reclamou, gente, brincadeira, reclamou do gramado, estava pesado. O gramado do Mangueirão é um dos melhores gramados do Brasil, então chuva, pode ser chuva, o gramado ele sempre se mantém ali. Então, com todo respeito ao técnico do Goiás, mas essa justificativa que ele tentou dar não convence ninguém. Outro lance que para mim a arbitragem acertou foi nesse lance aí na área, você pode ver, o bom cruzamento na área do Goiás e o Nicolas vai ao chão. Reparem no lance que em nenhum momento o Nicolas tenta disputar a bola, em nenhum momento ele dá a entender para o árbitro que ele vai brigar de igualdade ali com o defensor do Goiás. Ele vai, espera e vai ao chão. Então, para mim, o árbitro agiu corretamente, não foi pênalti, e sim jogada normal, segue o jogo, não foi nada. Então o Goiás, um time na liderança da Série B. O que é impressionante, minha gente, é o seguinte: mesmo com todas as dificuldades que o Paysandu está atravessando, está passando, mas se nós formos pegar os times que hoje estão no G4, o Paysandu bateu de frente com todos e teve partida até que conseguiu vencer, e venceu, no caso clássico, foi pelo Campeonato Paraense, mas o Remo é o clube de Série B, está disputando aí a briga pelo acesso. O Paysandu conseguiu vencer o Remo. Contra o Goiás não conseguiu vencer o Paysandu ainda também, e é um time que está brigando no G4 ali. Vila Nova com muita dificuldade, onde o Paysandu foi bem melhor também. O Paysandu perdeu de 1-0 por Vila Nova, mas poderia ter tido uma melhor sorte. Então o Paysandu, além do problema técnico, né, também não tem contado com a sorte, né? A sorte tem sido inimiga do Paysandu também em alguns casos. E ontem, sabemos que nem sempre existe justiça no futebol, mas o resultado ali, que se tivesse que ser justo, seria uma vitória do Paysandu por 1-0, pela determinação, pela vontade que teve. E eu não consigo entender, professor Luizinho Lopes, como é que o jogador que não vinha sendo cotado, né, no Paysandu, não vinha sendo relacionado, entrou ontem, né, o Marcelinho, e deu conta do recado. Foi um jogador ali insinuante, caindo pela esquerda ali, e deu ali botou uma dúvida na cabeça do Paysandu, como é que esse jogador não vinha sendo aproveitado. Então, com a palavra, professor Luizinho Lopes, e aí
nesse caso aí o senhor ficou devendo. Eu tenho lhe defendido aqui em relação ao Paysandu Esporte Clube, os problemas que o senhor tem enfrentado, as viagens, os desgastes, contusões, mas nessa aí o senhor pisou na bola. E isso aí pode fazer com que o senhor acabe pagando caro com seu cargo. Outra insistência, eu entendo o seu lado como treinador, de querer ajudar o jogador, mas o Geovani já não tem mais clima para continuar no Paysandu Esporte Clube. Ontem a gente fica pelo lado humano da coisa, a gente fica até triste de ver um profissional, um pai de família, ao entrar no gramado, ser vaiado, né, ser xingado ali. E o senhor, que é um trabalhador, como treinador, tudinho ser chamado de burro pelo torcedor, tudinho por parte da torcida. Então isso aí, o senhor, essas insistências que tem feito a torcida do Paysandu e parte aí da imprensa achar que o senhor tem errado. Outra coisa também, o Nicolas, jogador totalmente diferente, né? Não deveria ter retornado para o segundo tempo, já deveria ter sido substituído, mas eu entendo o seu lado novamente como treinador, querendo dar uma resposta, né? Querendo que o jogador dê uma resposta, mas eu penso que nesse momento eu acho que o Nicolas tem que ficar de 2 a 3 jogos fora do Paysandu, treinando fora a parte, melhorando o condicionamento físico dele e pensar no que realmente ele quer. Ele quer continuar no Paysandu ou ele já está esperando a próxima janela abrir para ele ir para outro clube? Mas que as atitudes dentro do Paysandu tem que ser tomadas. Outra coisa que me preocupa são as declarações do executivo. As declarações do executivo não tem me animado, não tem animado a torcida do Paysandu. Nós não queremos que ele minta, que ele invente isso, aquilo, outro. Mas eu penso que ele foi contratado para resolver os problemas de contratação do Paysandu. Mas as declarações dele já tem me deixado um pouco assustado, que os melhores jogadores já estão contratados, já estão em alguns clubes, sabe? Botando assim uma certa dificuldade. E não é isso que nós queremos. Nós queremos pensamento positivo e confiar na sua competência como executivo em ir buscar jogadores que venham resolver o problema do Paysandu. Volto a dizer, o Paysandu em 2025 já errou o que tinha que errar. O Paysandu não tem mais direito de errar nas contratações nessa Série B, porque caso erre novamente as contratações, infelizmente, é triste, é ruim a torcida do Paysandu ouvir, se não contratar corretamente, não trouxer jogadores que venham colaborar com o treinador, se for o Luizinho ou quem sabe outro, é Série C na certa para o Paysandu Esporte Clube. Forte abraço, até a próxima.